Agora, gente, vamos continuar aquele nosso passeio por Roma, a capital da Itália. Ontem, na série Passeggiata, o padre Rafael Vieira e o diácono Antônio Matosinho nos mostraram toda a beleza do Coliseu, não foi? E neste terceiro episódio é a vez de a gente conhecer o Arco de Constantino, que é o mais antigo do mundo e que representa as grandes vitórias do Império Romano. E a gente vai acompanhar essa viagem agora. Oi, gente, o nosso giro por Roma hoje é aqui no Arco de Constantino. Ele é o arco que hoje está mais preservado no mundo inteiro. Apesar de sua grandiosidade, o Arco de Constantino também revela a crise do século IV, quando Roma já não produzia obras originais do mesmo nível artístico de seu passado clássico. Num período que marca tanto o contexto da entrada do cristianismo na diversidade do Império Romano, esse arco também é construído com elementos de outras estruturas. E esses elementos de outras estruturas, elementos artísticos, vão compondo a beleza desse arco. Além de tudo isso, o Arco de Constantino, para a história da Igreja, é muito importante porque foi depois dessa vitória de Constantino que o Império, então, passou para a chamada Era Cristã. Então é o fim de uma era, começo de outra que está representado por esse arco aqui na cidade de Roma. Constantino é uma figura icônica na história de Roma e também para o cristianismo. Com a decadência do Império Romano no Ocidente, Constantino também tem uma nova experiência diante do público que agora já não era tão discreto. O cristianismo crescia em meios populares e, ao mesmo tempo, a sua influência. Esse dado social pode ter influenciado, mas nós temos a contemplação de, em 312, o Edito de Milão nos permitir o livre culto dos cristãos. E a partir daí, um pulo para que o Império se tornasse também seguidor do Divino Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ano nós celebramos um jubileu da convocação do Concílio de Niceia. Concílio que foi convocado pelo imperador romano Constantino e que resolveu, a partir dos bispos reunidos, dos pastores daquele povo, problemas daquela época, mas verdades de fé cristológicas para os nossos dias. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, na figura de Constantino, nós vemos também essa imagem histórica do Império Romano, que ao mesmo tempo dá abertura ao cristianismo, que modifica toda a história do Ocidente, e ao mesmo tempo experimenta a sua fragilidade pela primeira vez. Além de sua função propagandística, o Arco de Constantino representa a fusão entre a tradição pagã e a nova era cristã, consolidando-se como um testemunho arquitetônico da transformação de Roma. Hoje é um dos monumentos romanos mais bem preservados e um símbolo do legado imperial. Em nome de buscar a unidade, Constantino faz uma mudança importante. Transfere a capital do Império para a cidade de Constantinopla. Hoje, nos nossos dias, a cidade de Istambul. Essa mudança, do ponto de vista estratégico, não impediu que ele deixasse por todo o Império grandes marcos. Em Roma, o Arco de Constantino retrata as grandes vitórias, os feitos.
E ao mesmo tempo, na sua arte, revela também as fragilidades que o Império vinha enfrentando. Ele tem 21 metros de altura e 25 metros de largura. O Arco de Constantino também é um exemplo de reaproveitamento de material. Esculturas e outras peças foram colocadas no arco. Esse arco, na verdade, foi construído para celebrar a vitória de Constantino na Ponte Milvia. Curiosamente, os únicos relevos originais da época de Constantino são os frisos que retratam sua vitória na Ponte Milvio e cenas de distribuição de alimentos ao povo, mostrando como a propaganda política romana se perpetuava até na arte. A Batalha da Ponte Milvio é um dado icônico para a história do Império, especialmente em Constantino. Ali se dá o dado da conversão dele. Os dados históricos dizem que ele teve um sonho como uma visão. E desse sonho, o próprio Senhor Jesus Cristo aparecia indicando que sob o sinal que ele mostraria, estaria a vitória de Constantino. Esse sinal era a cruz. A cruz de Cristo, que é sinal de vitória para os cristãos, também está expresso na arte, na beleza e na propaganda do Arco de Constantino. Ali estão gravados, historicamente, um episódio que é subjetivo daquele imperador, mas que ao mesmo tempo transformou para sempre de modo radical a história do Ocidente e a cultura latina. As vitórias de ontem e de hoje continuam sendo registradas, e no meio do passado e do presente, a cruz de Cristo continua sendo um elemento expressivo da vitória, seja no âmbito subjetivo particular de cada pessoa ou das culturas, quando fazem a justiça e o amor serem sinais e expressão do ressuscitado no meio de nós. E esse arco, ele serviu também de inspiração para arcos mais modernos. Por exemplo, muita gente conhece o Arco de Triunfo que está em Paris. Ele foi inspirado aqui no Arco de Constantino. E assim por diante. Ele serve hoje de inspiração para muita gente e é um exemplo também de engenharia e de arquitetura. E é hoje considerado o arco mais antigo preservado. Se nos nossos dias as redes sociais guardam os registros históricos e importantes das nossas vidas, do Império Romano, o Arco de Constantino guarda como um grande retrato a céu aberto para todos os povos e épocas os grandes feitos durante o governo daquele imperador. Ai, gente, todo dia a nossa vontade de viajar para lá aumenta, né? Amanhã a gente vai continuar o nosso passeio por Roma e você vai conhecer o Circo Máximo. É a nossa série Passediata e você não pode perder, tá bom? Fica ligadinho aqui em casa durante essa semana que todo dia a gente vai mostrar um ponto diferente para você. Combinado?